Gundam Reincarnation capítulo 121. A audiência, 2. Honestamente, Eugênio ficou irritado. Foi por isso que disse tais coisas. Ainda assim, ele não tinha a intenção de chegar, não importava a circunstância. Não, isso não é melhor. Parecia que desde que Eugênio foi quem mencionou um juramento primeiro, eles não o mencionaram mais. Basicamente, ele justificou suas próprias ações. Jurou contar a eles e depois falou sobre Siena do nada, porque simplesmente não queria mais ouvir a tagarelice de Conreu. Ele agiu por impulso, mas pareceu ser muito eficaz. O nome Sábia Sina significava muito em Arot. Além disso, todos os magos que compareceram àquela audiência tinham passes de Acrion e eram arquimagos que usavam a bruxaria por dezenas de anos. Portanto, nunca poderiam menosprezar Siena. Todo mundo ali era um arquimago, mas não havia um único deles que criasse sua própria magia em um nível próximo à bruxaria. Tirando do chefe da guilda dos magos, Edgar, os outros 6 magos estavam no 8º círculo. Eles sabiam quão alta e robusta era a parede do 9º círculo. Mesmo que passassem o tempo restante tentando alcançá-lo, não havia garantia de que conseguiriam. Sem falar que a sábia Siena já devia ter ultrapassado o 9º círculo. Em outras palavras, Siena era um mistério para os magos. Ela estava em um nível que outros magos nunca poderiam alcançar. Eles nunca poderiam colocar Siena na mesma sentença que eles, e era por isso que a temiam instintivamente. Inundação, Balzac falou. Ele riu enquanto acariciava o queixo. A senhorita Siena é mais do que capaz de fazer essas coisas. Mestre da Torre Negra. Conreu voltou-se para Balzac com o rosto pálido. Só estou dizendo que Sir Eugênio não está exagerando. Na verdade, ela não precisaria fazer isso. Até eu posso afundar o Palácio Abram no fundo do lago. Se eu posso, isso significa que todos os outros mestres de torre podem. Além disso, a senhorita Siena é uma maga suprema, esmagadoramente mais poderosa do que nós. Mesmo 200 anos atrás, nenhum mestre de torre na época era melhor do que ela. Balzac falava sem nenhuma dúvida. Se ela retornar a Arot e tentar inundar o Palácio de Abram, quem conseguiria bloquear a magia da senhorita Siena? Eu com certeza não conseguiria. Balzac ergueu dramaticamente as 2 mãos. Seria impossível detê-la mesmo que todos os mestres de torre reunissem suas forças. O mestre da Torre Azul, Iridos, murmurou enquanto acariciava sua barba. Concordo plenamente com o mestre da Torre Negra. Eu sou um mago antes de ser o mestre da Torre Azul. Ouço lendas sobre a senhorita Siena desde que era criança. Ainda a respeito profundamente. Não desejo resistir à cólera dela. Se a senhorita Siena aparecer, porque está com raiva, beijarei o chão instantaneamente e implorarei por perdão. O que você... Perplexo, Conreu balançou a cabeça. Ele não era um mago, então não conseguia entender os mestres de torre. Para explicar em termos fáceis, Conreu. Melqui começou a falar, sorrindo. Criar algo é complicado e incômodo. Não tenho certeza se você tem talento para carpintaria, mas digamos que você esteja fazendo uma cadeira ou uma escrivaninha. Do que você está falando tão de repente? Fique quieto e ouça. Se você for fazer uma cadeira e uma escrivaninha, vai demorar muito. Criar algo geralmente é chato e requer tempo. Mas destruí-lo é muito fácil. Não é tão difícil destruir algo que já foi criado. Você pode simplesmente jogá-lo contra a parede ou esmagá-lo com um martelo. Conreu entendeu o que Melquita estava dizendo. 200 anos atrás, a senhorita Siena não construiu o Palácio Abram em uma semana. Ela retirou o solo para construir um lago, moveu o palácio em cima dele e colocou muitos feitiços no lugar. Mas não precisaria de uma semana para destruir o palácio. Ela precisaria do quê? 1 hora no máximo.
O rosto de Correio empalideceu. Agora, ele finalmente havia entendido a fonte de medo dos mestres de torre que antes era um mistério para ele. Meu kit imitou dramaticamente o som. Sua voz era baixa, mas o ombro de Correio se encolheu. É assim que o palácio afunda. Quem pode detê-la? Eu concordo com os mestres da Torre Negra e Azul. Se a senhorita Siena quiser, não vou impedi-la. Vou fugir para longe, mas não tanto. Vou assistir a tudo, e se ela parecer menos zangada, vou me aproximar dela silenciosamente e dar-lhe uma bebida gelada. Você está falando sério? Correio elevou o tom com raiva. Se realmente quer detê-la, então peça ao mago da corte para detê-la, não a nós. Melkip continuou zombando. Correio silenciosamente virou a cabeça para Trempel, mas o rosto de Trempel se franziu. Correio pigarreou. Onein tentou se acalmar e acordar daquele choque. Ele prendeu a respiração algumas vezes, respirou fundo e olhou para Eugênie. A senhorita Siena realmente disse isso. Eu jurei, não foi. Não menti, Vossa Alteza. Respondeu Eugênie. Por que ela disse tal coisa? Os motivos são muitos, mas só posso te contar um. Os magos de Arop não a respeitam mais. Respeito. Correios interrompeu abruptamente. Do que diabos você está falando? Por 200 anos, Arop não fez nada além de respeitar a senhorita Siena. Construímos uma praça e batizamos com o nome dela. Administramos sua mansão e construímos tantas estátuas dela. Você acha que é isso? Alteramos todos os currículos educacionais na escola de Arop para que as crianças aprendam a respeitá-la. Vocês têm usado a praça e a mansão como ponto turístico. Então, além disso, os magos de Arop têm abusado da familiar que a senhorita Siena deixou por um longo tempo. Você realmente não vai dizer que dissecar a familiar não foi abuso, vai? Isso era inevitável para o desenvolvimento da magia e localização da senhorita Siena, Correio gaguejou. Sim, por favor, guarde isso para quando ela aparecer furiosa aqui mais tarde. Enfim, ela entregou a caixa para mim, e me pediu para cuidar da familiar. O que você disse? Além de Lovelian e Trempel, ninguém mais sabia disso. Eugênie levantou dramaticamente seu manto das trevas. A senhorita Siena realmente disse que vai inundar Abram porque está furiosa com meu tratamento. Como se esperasse por isso, Mer colocou a cabeça para fora. Ela olhou para Eugênie com olhos brilhantes, sentindo-se comovida e animada ao mesmo tempo. Sim. Você sabe como ela ficou brava quando falei sobre você? Não estou brincando, quase fugi de tanto medo. Respondeu Eugênie. Como você pode distorcer a verdade? Correio levantou em um clamor. Quando o fez, Mer rapidamente virou a cabeça. Distorcer a verdade? Ei, seu velho. Você é quem está distorcendo a verdade. Estou bem aqui. Eu, a testemunha viva e sujeito do abuso. Como você pôde falar esse tipo de besteira? Você trouxe a familiar da bruxaria. Como? Não está tudo bem fazer isso? Onein perguntou com urgência. A bruxaria era o centro do salão de Siena e o tesouro mais valioso em Acrion. Ele não se importava se fosse a caixa, um cajado que não podia ser usado, mas nunca poderia ignorar a perda da bruxaria. Sim, está tudo bem. Eu só trouxe Mer. A bruxaria ainda está lá. Mas a familiar, Onein se atrapalhou. Tudo que Mer fazia no salão da senhorita Siena era esperar até que a porta do elevador se abrisse e dizer: Bem-vindo ao salão da sábia Siena. Certo? Eugênie falou como se não fosse grande coisa. No entanto, Mer estufou as bochechas em aborrecimento. Inquieta dentro do manto, Mer beliscou a cintura de Eugênie. Errado. Eu faço um monte de outras coisas.
Eu limpo, organizo a estante e outros familiares sem inteligência também podem fazer isso. Não precisa ser você. Não me interrompa e volte para dentro. Você é um lixo, Sir Eugene. Fazendo beicinho de frustração, Mer voltou para dentro do manto. Enfim, eu trouxe a caixa a Mer, porque era o desejo da senhorita Siena. Ela pessoalmente me pediu para ficar com a caixa. Como eu poderia dizer não a isso? Também seria desrespeitoso com a senhorita Siena entregar seu presente sem sua permissão. Disse Eugene. Embora ele não tenha dito isso diretamente, todos nesta audiência sabiam do que Eugene estava falando. Não importa que tipo de desculpa usassem, tirar a caixa de Eugene significava desrespeitar a sábia Siena. Então, a senhorita Siena está viva. Que boa notícia! Disse Balzac. De todas as pessoas, Balzac estava dizendo algo assim. Os olhos de todos se voltaram para ele. Apesar do olhar flagrante de todos, Balzac simplesmente sorriu e deu de ombros. Não estou insinuando mais nada. Respeito a senhorita Siena como uma colega maga. Ainda há algumas pessoas que duvidam dos magos negros e do rei demônio do encarceramento. Sir Eugene, poderia por favor revelar a verdade sobre a reclusão dela aqui? Eita, Eugene olhou para Balzac. Vermouth a feriu, então ela teve que se isolar. A razão pela qual ela não conseguiu se recuperar foi o ataque do dragão negro, Raizakia. Talvez o rei demônio do encarceramento estivesse por trás de tudo isso. No entanto, Siena não mencionou quem poderia estar por trás de tudo. Eugene poderia interrogar Balzac por isso. Isso era muito arriscado. A senhorita Siena isolou-se para cultivar. Vou apenas responder vagamente, pensou Eugene. Outro motivo de sua reclusão foi proteger os elfos da doença demoníaca, já que Elmwood não assume nenhuma responsabilidade por isso. Balzac sorriu amargamente e balançou a cabeça. Tenho que ficar neutro em relação à doença demoníaca. Ainda assim, por favor, tenha isso em mente. Para assumir a responsabilidade pela doença demoníaca, o rei demônio do encarceramento está fazendo muita caridade aos elfos que se naturalizaram em Elmwood. Isso não é da minha conta. Eugene mostrou um sorriso torcido. Entendo sua situação. Onein começou a falar depois de pensar profundamente, com emoções misturadas em seu rosto. Primeiro, acredito que todos no reino mágico de Arroth ficarão felizes em saber que a senhorita Siena está viva. Mesmo que ela esteja furiosa com Arroth, eu, como o príncipe herdeiro de Arroth, darei as boas-vindas ao retorno da senhorita Siena. Mesmo que ela tente inundar o palácio. Melqui perguntou maliciosamente. Estremecendo, Conreu olhou para Melqui, mas Onein assentiu sem hesitar. Acredito que a ira da senhorita Siena é válida. Mesmo que tenha sido feito centenas de anos atrás, é verdade que os magos de Arroth abusaram da familiar da senhorita Siena. Mas, Vossa Alteza, não importa o quanto a senhorita Siena seja reverenciada em Arroth, ameaçar a família real, Conreu murmurou. Ainda temos que assumir a responsabilidade. Continuou Onein enquanto olhava para Conreu. Ou que? Você vai convocar todos os magos da corte para lutar contra a senhorita Siena? Se fizermos isso, inúmeros magos não ficarão ao lado dela. No momento, 3 em cada 5 mestres de torre declararam que não participarão, não é? 4, na verdade. Lovelian falou depois de ficar quieto todo esse tempo. Acho desnecessário dizer isso, mas me considero discípulo da senhorita Siena. Nunca irei enfrentá-la. Acho que também se aplica ao mestre da Torre Verde. Generic não respondeu, apenas olhou para Eugene com olhos de fogo. Eugene leu ciúme flagrante e intenso em seus olhos ardentes. Então teremos que excluir todos os mestres de torres nessa luta. Lord Edgar, que tal a guilda dos magos? Perguntou Onein.
Se a família real assim o desejar, eu darei apoio. No entanto, não posso forçar os magos da guilda, Vossa Alteza. Por favor, entenda isso. Edgar respondeu. É claro. A guilda não é um exército. Como o povo de Arot poderia? Os punhos de Correio tremeram de raiva, mas ninguém tentou mudar de ideia depois de ouvir Correio. Não se iluda, primeiro-ministro. Arot não tem intenção de guerrear contra a senhorita Siena. Mesmo ela não iria querer isso. Continuou Onen, suspirando. Espero desesperadamente que um pedido de desculpas da família real seja suficiente para acalmar a raiva da senhorita Siena. Lord Eugene, o que você acha? Acha que a senhorita Siena realmente inundará a Abram? Eugene pensou na personalidade de Siena. Ele não esperaria menos dela. Se eu falar a favor de vocês, ela não vai fazer isso. Talvez derrube um pouco as paredes do palácio. Eugene parou. Arot não reivindicará a propriedade de Akasha. Onein respondeu enquanto assentia. Claro, também estaremos garantindo a liberdade da familiar da senhorita Siena. Para provar a nossa sinceridade, vamos conceder à familiar um cartão de cidadão. Isso também não tem precedentes. Melkip interrompeu enquanto ria. Um familiar com cartão de cidadão. Ah, sem ofensa. Estou apenas surpresa, já que isso é sem precedentes. Deseja mais alguma coisa? Perguntou Onen. Os pensamentos de Onein se confundiram. Desde o início, Onein imaginou que era impossível tirar a caixa de Eugene. Se Onein persistisse teimosamente, ele realmente estaria queimando a ponte até Eugene. Onein desejava muito a lealdade de Eugene. Ele até havia prometido a ele o cargo de mago-chefe da corte. A promessa foi feita verbalmente, mas ele realmente iria honrá-la. Isso não era tudo, ele até prometeu a Eugene mostrar a ele o segundo volume da bruxaria, que estava sendo mantido pela família real de Arot. Esse era o melhor tratamento que o rei de Arot poderia oferecer a um mago. Eu vou ganhar o favor dele acabando logo com a audiência e entregando a caixa, pensou Onen. Desde que a sábia Siena foi mencionada, a audiência não era mais sobre o interrogatório de Eugene. Em vez disso, eram eles que andavam na ponta dos pés ao redor dele. Não, desde que senhorita Siena entregou a caixa para ele, as coisas iriam acabar assim. Ainda assim, a maré virou a favor de Eugene depois que mencionou como Siena iria derrubar a própria Arot. Onein acreditava genuinamente que era uma sorte que fosse ele quem estivesse presente nesta audiência, em vez de seu pai. No final, duas coisas foram gravadas em pedra. O reino de Arot não queria uma guerra contra a sábia Siena, e o reino tinha que andar na ponta dos pés em torno de um jovem mago. Ambas eram coisas que um rei nunca poderia admitir. Vamos encerrar. Sentindo emoções confusas, Onein levantou-se de seu assento. Conreu estava muito além de se sentir em conflito, todo o seu rosto estava miseravelmente contorcido. Ele realmente não queria aceitar o resultado. Isso não foi uma audiência, nem um interrogatório. Normalmente, em casos como esse, os participantes teriam uma conversa profunda, considerariam seus interesses e priorizariam os lucros de seu país. Foi por isso que ele, o primeiro-ministro, havia comparecido. Mas o que foi aquilo? Foi apenas uma briga entre crianças. Eles estavam apenas recuando porque o outro lado era maior e mais forte. Mas essa é a natureza da política. Com o rosto enrugado, Conreu suspirou. Ele não era um mago, mas tinha que admitir. A sábia Siena havia se isolado 200 anos atrás, e se ainda estivesse viva e houvesse se tornado mais forte, o reino não seria suficiente para lidar com ela. Interessante, pensou Eugene. Ele gostava quando os problemas se resolviam sozinhos, mas se sentia um pouco amargo. Não, bem, Siena merece respeito. Ela foi a maior maga da história.
Ela foi uma das 5 pessoas que mataram 3 dos reis demônios 300 anos atrás. Eugene conhecia Siena bem, então realmente não se sentia nervoso perto dela. No entanto, a sábia Siena era uma lenda por si só para os magos das gerações posteriores. Eles não podiam nem imaginar ir contra ela. Então, e quanto a mim? Amel, o tolo. Isso tudo porque tenho Toló na frente do meu nome. Droga, Siena. Você não poderia encontrar uma palavra melhor do que Toló. Amel, o mais forte. Amel, o absoluto. Amel, o Azura. Quando Amel brandia sua espada enquanto gritava Fúria Azura, ele realmente se tornava um demônio. Mas então, a avaliação de Moron sobre a Fúria Azura veio à mente de Eugene, e o estilo Amel também. O contra-ataque de relâmpago de Amel, o mais forte. O fim da linha de Amel, o absoluto. A Fúria Azura de Amel, o Azura. Eugene não conseguia mais aguentar e deu um tapa forte em si mesmo.